E aí, sejam todos muito bem-vindos para mais essa live semanal aqui no meu Instagram, no meu YouTube, que essa aula do Zoom vai para o YouTube. E essa semana eu trouxe um tema muito que depende muito da advocacia de vocês, né? Se semana retrasada nós falamos de CNIS, que CNIS é o coração do direito previdenciário, da advocacia previdenciária. Clientes, captação de clientes vai ser efetivamente a grande chave e a grande estratégia por trás de uma advocacia lucrativa. O objetivo aqui é adquirir técnicas para ter uma advocacia libertadora, uma advocacia lucrativa, uma advocacia com menos trabalho e mais lucro, uma advocacia efetivamente pautada em estratégia para acelerar resultados. Então, para que aconteça isso, necessário que a captação de clientes seja intensa e principalmente estratégica. Não adianta uma captação de clientes ser lotar gavetas, lotar o escritório e a pessoa estar com problemas para pagar as contas, né? Quantos advogados aí a gente conhece que tá sobrecarregado, tá trabalhando que nem um condenado, não tem tempo para nada, não tem tempo para família, não tem tempo para passar com os filhos, não pode levar um filho ao médico quando o filho fica doente e não tá com dinheiro no bolso, não tá. Se pelo menos a pessoa estivesse trabalhando pra caramba e tivesse tendo lucro, tendo dinheiro para viajar no final de semana, não tendo que olhar preço de cardápio, levar os filhos para o restaurante que quiser, levar a família para ter toda a proteção, ter plano de saúde, ter tudo. Mas a realidade que a gente vê é que as pessoas estão trabalhando muito e ganhando pouco, porque também não adianta receber um precatório de 100 mil se você levou 10 anos para conseguir receber aquele precatório. Então, tudo isso é pautado numa estratégia de negócios. Tudo isso é estratégia. E é um momento que vocês têm que ter uma visão de águia. Vocês não podem deixar. é, Não pode ficar desatento e na esperança, na expectativa que o cliente vai bater na sua porta, porque o cliente hoje em dia não bate mais na porta. Hoje em dia a advocacia ela está totalmente diferente e você tem que ir à caça mesmo. Você tem que ser a águia, tem que sobrevoar, tem que ser estratégico para que você tenha uma advocacia onde vai ser uma advocacia lucrativa, para principalmente você poder viver e ter uma vida do bom e do melhor. Não adianta nada trabalhar, ter gavetas. Hoje não tem mais gavetas, né? Mas a gente já tem os arquivos, ter um arquivo lotado e um bolso vazio, né? É contra isso que eu luto, é contra isso que a vida toda, sendo uma empresária da advocacia, eu sempre lutei, sempre foi a pauta do meu negócio, do meu empreendedorismo, é realmente ter essa visão estratégica do negócio. E captação de clientes é a base de tudo. Pessoal do Zoom, eu tô com o microfone muito perto aqui. Eu tô falando muito alto. Se eu estiver falando muito alto, coloca aqui alto. Pessoal do YouTube, eu acho que, do pessoal do Instagram, eu acho que o som fica menos alto, mas é porque esse assunto de cliente, de captação, ele é um assunto assim que ele vem com uma outra energia, né? Tanto que eu já taquei logo um batom vermelho aqui, um terninho, para poder. A energia totalmente quando a gente fala de tópicos do direito mesmo, vamos falar de qualidade segurada, que NIS é uma outra energia quando a gente fala efetivamente de estratégia, de captação, de negócios, aí a energia ela tem que mudar, porque senão, obrigada, som tá bom, a energia não pode ser dissipada no momento que a gente está falando de captação de clientes, porque senão o mercado engole a gente. E qual o objetivo dessa live, né? Eu trouxe os. E nós trabalhamos os três pilares de uma advocacia de sucesso. O primeiro pilar é a captação de clientes. Sem cliente, você não tem uma advocacia lucrativa, você não tem nenhuma advocacia se você não tiver o cliente.
Você tem a técnica, quando esse cliente ele passa a fazer parte do seu escritório, você tem que dar a ele o melhor serviço possível, mesmo porque se você não tiver uma técnica, se você não dominar o direito que você está atuando, e aqui nesse perfil eu ensino sobre direito previdenciário, então se você não dominar o direito previdenciário, você não vai alcançar resultados. Então você vai trabalhar, você vai ter processos, mas quando chega um cliente e assina um contrato, você não sabe, se você não tiver uma técnica, se aquele caso vai ser um caso que vai ter um êxito ou não no futuro. Nós não podemos prometer que o processo será ganho nunca, né? A gente faz isso, mas o advogado, ele é o primeiro juiz da causa. Não sei se vocês já ouviram essa frase na faculdade, se usa muito, né? Se fala muito, mas o advogado, ele tem que ser o primeiro juiz da causa. Isso significa que ele tem que analisar muito bem a causa, o cliente que ele vai aceitar, né? Aí nós vamos inverter a posição do cliente estar escolhendo o advogado para o advogado é que tem que escolher o cliente que ele quer trabalhar. Não pode o advogado. Isso daí ele vai influenciar muito na questão da precificação, principalmente na questão de negociação com o cliente. Quando o cliente ele percebe que o advogado está desesperado, que está querendo honorário, tudo, existe ali uma negociação muito desfavorável para o advogado. Então, antes de qualquer coisa, o advogado tem que colocar na cabeça que é o advogado quem escolhe o cliente e o caso que ele quer trabalhar. O cliente ele chega e vende o problema dele para nós advogados. E nós advogados temos que escolher qual o problema que nós vamos querer comprar, qual, né? Porque nós compramos o problema do cliente, qual o problema que nós vamos querer resolver e ficar com esse cliente anos e anos e anos. Ou a extrajudicial, que é sempre o que eu chamo de a grande vantagem da advocacia previdenciária, que você tem ali tanto questões judiciais, que vão levar a precatórios, vão levar a RPVs, como também a advocacia extrajudicial, que é a advocacia consultiva, que você ganha para trabalhar. Então, você já começa a cobrar os honorários e receber e trabalhar naquele caso e ser uma advocacia consultiva com planejamento previdenciário, como serviços, quando acerto de CNIS, a gente faz muito isso. Então, mas hoje não é dia de precificação, é dia de captação de clientes. E a captação de clientes, ela vem em quatro pilares. Eu vou colocar aqui, vamos, só para não perder o costume, vamos compartilhar uma tela aqui. Aqui, como eu falei, a advocacia. Para você ter uma advocacia lucrativa, uma advocacia de sucesso, são os três pilares: cliente, técnica e vendas. E dentro da captação de clientes, nós temos quatro pilares, que são os pilares de uma advocacia raiz, onde o relacionamento e indicações é o que traz o cliente. Tem o segundo pilar dessa captação, que são os sites especializados. O terceiro, as redes sociais. E o quarto, o tráfego pago. Vou voltar em cada um desses pilares. Vamos lá. Nós estamos aqui nos pilares, né? E como fazer a captação desse cliente. A captação desse cliente, quando a gente analisa as formas de captação, pessoal do Zoom, vocês estão vendo o. Deixa eu compartilhar de novo, que eu acho que foi.
A minha área de trabalho aqui, deixa eu ver aqui. Vamos lá, eu quero compartilhar, é isso aqui. Quando nós temos os quatro pilares da captação de clientes, o primeiro pilar. Voltando agora, fiz um resumo dos quatro pilares de captação, quais são as formas. Quando a gente fala de captação de clientes, e muito advogado fica naquela questão de, caramba, mas a OAB proíbe captação de clientes. Não, o que a OAB proíbe é a mercantilização da advocacia. A mercantilização, ela continua sendo proibida. Você não pode anunciar na televisão, você não pode anunciar na rádio, você não pode colocar quanto que custa o honorário para determinado tipo de ação. Isso tudo continuam sendo condutas proibidas pela OAB. Você tem que ter uma advocacia séria, condizente com o que é ser um advogado. Não pode outdoor, totalmente diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente anda pelas ruas, tem um outdoor enorme naquelas highways lá, naquelas grandes avenidas, com a foto do advogado junto com um cheque milionário de uma indenização que ele conseguiu para o cliente dele. Aqui no Brasil, essa conduta é proibida, porque isso se torna uma mercantilização da advocacia, né? Então não pode esse tipo de publicidade. Mas se você não capta clientes, como que você vai receber honorários? Está totalmente ligada à captação com o sucesso na sua advocacia. Uma coisa não pode estar desatrelada da outra. Então, eu vejo muitos advogados que têm a parte técnica excelente, em compensação, bolso vazio, porque não consegue se vender. Não enxerga a advocacia como um negócio. Tanto que, se vocês olharem no meu perfil aqui do Instagram, eu coloco lá, empresária da advocacia. Eu sou uma empresária da advocacia, eu sou uma advogada e eu sou uma empresária da advocacia. O meu escritório de advocacia, ele é um negócio. Ali não é advocacia pro bono, é todo voltado para uma estratégia no meu escritório. Além de ser expert no direito previdenciário, há 24 anos, quem conhece a minha história tá aí nas minhas redes sociais. Então, há 24 anos eu atuo na área previdenciária e fazendo negócios, desde o segundo período, captando cliente. Então, assim, é muito importante ter essa visão de negócio, essa visão efetivamente que a advocacia é uma empresa, um escritório de advocacia é uma empresa, e, infelizmente, muitas pessoas não têm essa visão e muitas pessoas acabam se atrapalhando financeiramente, porque os processos demoram muito. O judiciário, ele é extremamente moroso, então você tem uma morosidade enorme do judiciário, você tem processos muito longos, eu tenho processos de 10 anos. Então, assim, não é por minha culpa, não é por culpa do advogado, mas eu peguei uma transição do processo físico, onde a gente tinha que ir lá na Justiça Federal protocolar a petição, e esses processos todos entraram numa fila de digitalização de autos, que foi assim, levou um tempo absurdo para digitalizar, para depois esse processo ser um processo virtual, e aí sim ter uma aceleração ali do rito processual. Então, assim, a gente não pode ficar à mercê dessa morosidade do judiciário. Por isso que tem que ter formas de ganhar dinheiro, formas de conseguir honorários de uma forma extrajudicial. Então, a captação de clientes, seguindo esses quatro pilares que nós temos, né? Tanto da advocacia raiz, tem advogado que é o advogado muito raiz, aquele advogado que não quer aparecer, não quer fazer vídeo, não quer fazer conteúdo, que acha um absurdo produção de conteúdo em rede social, que não dá valor nenhum a isso. Esse advogado ele vai ter uma tendência a ter um problema financeiro se o network dele não for um network muito forte. Se ele não pode depender de uma indicação, de relacionamentos, essa advocacia raiz, que é um dos primeiros pilares de uma captação de clientela, você não pode depender.
de que o cliente gostou do seu trabalho, te indique. Porque nos sistemas de indicação, como é que funciona essa questão, né? A pessoa, quando ela gosta do seu trabalho, ela vai indicar para um ou dois. Agora, se a pessoa não gosta do seu trabalho, ela vai falar mal de você para 20. Então, assim, parece que a pessoa gosta do seu trabalho e quer você exclusivo para ser advogado só para ela. Então, assim, é muito interessante essa questão. Então, dentro dessa advocacia raiz, né, de relacionamento e indicações, nós temos um segundo pilar da advocacia, que é essa advocacia com a utilização de sites especializados. Então, são sites tipo o Jus Brasil, tipo Migalhas, que parece que também tem uma parte lá para você colocar seus artigos, fazer produção de conteúdo, né? Na verdade, o que a gente precisa é produção de conteúdo intensa em sites especializados, levando isso até para nossas redes sociais, que rede social é o terceiro pilar da advocacia da captação de clientes. Então, quando a gente tem gente que não tem uma advocacia raiz, principalmente a galera mais. Porque antigamente, como é que funcionava? Você saía da faculdade, pegava só a OAB, abria um escritório no local movimentado, colocava lá uma placa na porta e os clientes batiam. Isso aconteceu comigo muitas vezes, muitas vezes. A minha advocacia, mesmo, ó, escritório físico, eu tenho desde 2007, quase 20 anos de escritório físico. Então, eu peguei toda essa transformação de forma como o cliente chega até o advogado. Então, nós temos hoje redes sociais, assim, que, gente, é uma maravilha, porque o Brasil passou a ser o seu quintal, você não está mais limitado ali a uma posição geográfica, você não está preso ao bairrismo, você pode advogar de qualquer lugar. Então, como terceiro pilar da advocacia, nós temos as redes sociais. Temos aqui Instagram, YouTube. Gente, o YouTube é uma rede social muito forte que as pessoas quase não aproveitam do YouTube. Lá, por que que o YouTube é bom? Por causa de. Lá é um arquivo digital. Porque você procura uma questão, uma pergunta, tá lá. A sua produção de conteúdo tá lá. Aqui no Instagram, o Instagram é ótimo para relacionamento, para você se tornar referência na área. Mas você não tem como entrar no Instagram de uma pessoa que você admira e colocar lá, eu quero ver um post sobre captação de clientes. No Instagram, por enquanto, ainda não existe essa ferramenta. E tem quem tem Facebook, eu vejo um tráfego, que a gente chama de tráfego pago, que são os anúncios patrocinados, e o tráfego orgânico, que é justamente você faz uma produção de conteúdo no seu Instagram e ali você consegue fazer com que as pessoas conheçam o seu trabalho. Tanto no Instagram como no Facebook, TikTok, eu acho que ali é muito ágil, né? Muito rápido, você não. É muita coisa acontecendo. Eu vejo que o Instagram é uma das melhores redes sociais para você alcançar um público que se interesse pelo que você fala. E Facebook também a parte de relacionamento, porque quando você faz uma publicação sobre alguma coisa, sobre algum direito, sobre algo assim do seu trabalho, quando você coloca ali o que você faz, o que que acontece? As pessoas que estão ali na sua rede social, elas vão ver o que você faz. E aí, quando acontece algum problema, quando precisam de um advogado, elas vão lembrar de você. Porque, gente, olha só, quem não é visto não é lembrado. E quem não é lembrado não é contratado. Existe essa máxima. Se você não está na cabeça do seu cliente, na hora que ele precisar resolver um problema, ele não vai lembrar de você. Por isso que você tem que estar na cabeça do seu cliente. Você tem que estar presente ali nas redes sociais
para que o seu cliente, quando precisar de resolver algum problema, ele vai lembrar de você. Quantas vezes eu publico alguma coisa, às vezes até Todas as minhas publicações elas são muito estratégicas, mas, principalmente em stories, né? O stories, ele é a parte mais de relacionamento mesmo. É diferente de Reels, é diferente da função do direct, da função do carrossel, do feed. O Stories, ele vem com uma função muito de ter esse relacionamento ali com o seu público. Isso acontece bastante. Às vezes eu publico algo e durante a semana eu recebo uma mensagem de alguma amiga indicando um cliente, porque que não tem nada a ver efetivamente com o que eu coloquei na minha rede social, mas pelo fato de eu ter aparecido para ela, ela viu e durante a semana, quando alguém perguntou a ela ou comentou com ela sobre algum problema, ela lembrou de mim, porque eu estava ali na memória dela ainda. E hoje em dia, com tantas informações, essa enxurrada de informações, quando você fala de estar na cabeça de alguém, é porque você chamou a atenção daquela pessoa. Então, quando você chama a atenção daquela pessoa, você tem maior probabilidade de vender para aquela pessoa. Porque se você não tem a atenção do seu cliente, você não vende para esse seu cliente. E aí nós passamos para o quarto pilar da captação de clientes, que é o tráfego pago, que são os anúncios. Entenda aqui os anúncios do Google Ads e do Meta Ads. O Google Ads são os anúncios do Google. São os anúncios que a pessoa precisou está buscando informação, está buscando um advogado e aí vai no Google e pergunta, advogado que resolva problema X. Ou então, estou com problema Y, como resolver? E aí, através de anúncios patrocinados, o Google coloca você ali na página de pesquisa daquela pessoa. Então, o que que é melhor? Tráfego pago ou tráfego orgânico? O que que acontece? Um tráfego pago bom, ele vem com um tráfego orgânico construído de uma forma adequada. Por quê? Quando você faz um tráfego pago, quando você faz um anúncio patrocinado, o que que vai acontecer ali? Quando o Meta, vamos falar aqui do Meta Ads, porque o Meta é Facebook e Instagram. Quando o Meta fala, quando o Meta vai entregar, quando você faz o seu anúncio no Meta, o que vai acontecer é o seguinte: tem lá que ele vai espelhar o público que você já tem nas suas redes sociais e vai fazer o anúncio para um público parecido com o seu público da rede social. Então, se você tem nas suas redes sociais um público que é composto que a gente chama de não é um público qualificado para o seu negócio, quando você faz um anúncio pago, a tendência é que as suas métricas ali, o que você vai conquistar com aqueles anúncios, pode não ser tão bom por conta justamente que vai espelhar no que você já tem de público. Então, se no seu Instagram você só tem públicos aleatórios que não são públicos engajados com o seu negócio, quando você fizer um anúncio patrocinado, o anúncio patrocinado é público semelhante, um público que a gente chama de lookalike, um público igual ao que você já tem, e aí, pronto, vem um problema. E esse problema também, ele acontece quando a pessoa
faz a compra de seguidores. É um outro problema seríssimo. Por quê? Se você compra seguidores, olha o problema que você está fazendo. O seu. Quando faz, mesma coisa. Quando faz o anúncio baseado no seu público, se é um público que você comprou seguidores, olha o problema. Também vai ser dessa maneira, né? Você vai estar ali também num problema seríssimo de público. Comprar seguidor é a pior coisa que você pode fazer nas suas redes sociais. E no Google, né? O Google, como um tráfego pago, ele é uma das formas melhores ali que a gente chama de uma pesquisa. A gente fica numa posição muito mais da espera do cliente perguntar e precisar e ir no Google e pedir um advogado com as suas especialidades. Então, ali é um outro tipo de anúncio que você faz, diferente de Facebook e Instagram, que o seu cliente está ali vendo coisas aleatórias ali no Instagram. Ninguém está no Instagram, ninguém vai para a rede social para aprender direito. É isso que a linguagem tem que ser muito, muito estratégica, tem que pensar muito ali. Então, ninguém está na rede social em busca de advogado. Como também ninguém vem para as redes sociais para aprender direito. As pessoas estão nas redes sociais para que possam se conectar. Então, a partir do momento que a sua linguagem na sua rede social, é uma linguagem altamente técnica, você vê um vendedor um tempo todo de serviços, você toda vez que você vai publicar alguma coisa, é só vendo, 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 vendo. Gente, as pessoas não vão ter interesse ali em permanecer, em ter, em, que não tem a questão de ser seu fã. Por quê? Elas vão te ver como vendedor. E quando a pessoa te vê como um vendedor, o próprio cérebro dela, ele te coloca numa posição de, caramba, ele já vai vender para mim, ele quer vender para mim. Então já te coloca numa defensiva. Então isso tudo parte de uma questão de precificação também, de uma análise de negociação, até com base em técnicas de neuromarketing que a gente utiliza muito, eu ensino isso tudo nos meus treinamentos que com relação a isso. Então, assim, por exemplo, eu estou com o meu e-book com o carrinho aberto o tempo todo. Meu e-book ele não está em lançamento. O meu treinamento ele abre vagas, ele fica com vagas abertas por pouco tempo, as pessoas entram, as vagas são fechadas. O e-book, não, o e-book está lá de atendimento ao cliente, com passo a passo do atendimento ao cliente, para o momento que a pessoa quiser comprar, ela ir comprar. Quem advoga no previdenciário tem que ter um passo a passo, tem que ter a ficha de atendimento ao cliente que tem nesse e-book. Esse e-book a pessoa compra e baixa todo o documento. Mas eu tenho ele na minha bio, no link da minha bio tem o link para comprar esse e-book, mas eu não fico o tempo todo vendendo o e-book. Quando a pessoa Quando eu falo dele, quando a pessoa se interessa, está lá. Agora, imagina se eu ficasse o tempo todo no meu Instagram falando: olha, gente, compra o meu e-book, compra o meu e-book. Gente, isso é horrível, é chato. Eu seria a primeira a parar de seguir, né? Então, quando a gente faz toda uma análise estratégica das nossas redes sociais, e tem ainda a questão: eu vou ter um Instagram só para advocacia, eu vou ter um Instagram para pessoal e profissional. Cada um é que vai ter vai tomar decisão. Mas olha só, já é difícil, já é trabalhoso você manter um Instagram. Você fazer tudo que a métrica do Instagram determina ali para você. Já é uma situação, você tem que saber o que o algoritmo quer. Você tem que publicar o tempo todo, você tem que fazer um Reels por dia, tem que fazer um conteúdo raiz por semana. Você tem que estar o tempo todo ali. Agora, se você tem um profissional e tem um pessoal e tem um do escritório, você vai e você ainda vai ter que advogar.
Você vai ter uma vida. Como é que você vai fazer para ter tudo isso e ainda ter várias redes sociais? Então, assim, eu sempre, quando eu estou conversando com meus alunos, a gente sempre trata muito sobre esse assunto. Essa daí é uma dúvida recorrente com relação à rede social. Se faz um profissional, se faz um perfil, e muitas vezes eu analiso junto com o cliente para saber se é essa a melhor opção ou não. Principalmente porque pode atrapalhar mais ainda do que ajudar, né? Então, meus amigos do Instagram, estão gostando? Olha só, eu tô com vocês aqui, estou no Zoom aqui com a turma. Então, quem quiser vir para o Zoom para ver o que está sendo colocado, tem um link aqui na minha bio. Se quiser ficar no Instagram, hoje tem até pouco slide. Podem ficar aí que vocês vão saber tudo o que está acontecendo. Então, nós temos esses quatro pilares que eu falei para vocês de captação de clientes. A advocacia raiz, de relacionamento e indicações, que você não pode ficar atrelado só aguardando as indicações para poder ter cliente. Os sites especializados, publicar artigo, fazer Jus Brasil, fazer tudo isso. As redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, também são excelentes formas de aquisição de cliente. É ali que você mostra o seu trabalho, as pessoas conhecem o que você faz. E o tráfego pago, que são os anúncios patrocinados. E aí nós temos o Google Ads e o Meta Ads. O Google Ads, os anúncios do Google, anúncios de pesquisa. Então, quando a pessoa pesquisa, ela vai achar você ali. E o Meta Ads, os anúncios patrocinados que você sempre vê aí no Facebook, Instagram. Você faz ele a partir da plataforma do Meta Ads, que é o Facebook Business. Então, ali tem todo um dashboard ali, toda uma tela de anúncios. Isso tudo são muitas ferramentas, muitos parafusos que têm que ser apertados ali para que os anúncios saiam da melhor forma, com custo até mais baixo, né? Porque senão os anúncios ficam em valores exorbitantes. E é isso. Hoje nós falamos dos quatro pilares de captação, como captar clientes, como ter uma advocacia. Isso serve, isso que eu falei de cliente, captação de clientes, serve para todas as áreas do direito, né? Cliente é necessário em todas as áreas. Nós temos na previdenciária, tem que ter muito cuidado. Nós falamos também da questão do advogado ser o primeiro juiz da causa, analisar muito bem, porque senão você trabalha, 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 e aí no final é improcedente, sendo que você já poderia ter visto se o cliente tinha direito ou não lá no início do processo. E hoje foi isso. Falamos dos quatro pilares de captação de clientes. Estou à disposição aí com dúvidas. Quero saber o que que vocês estão achando das lives. Quais as transformações que vocês já alcançaram na vida de vocês. E é isso, pessoal. Olha, uma ótima noite, uma excelente noite para todo mundo. E até semana que vem, com um tema que eu ainda vou escolher.